Olá! Estamos de volta para mais uma aula de Sociologia e hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto bastante. Vem comigo que eu te mostro sobre o que a gente vai falar hoje. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre dois conceitos importantes quando a gente estuda cultura, quando a gente estuda sociedade, quando a gente estuda relações sociais, que é identidade e alteridade. Vamos começar pelo primeiro tema. Muito bem, vamos começar falando da identidade. Quando a gente usa a palavra identidade, quando a gente usa termos como RG, que é o nosso documento de identificação, ou quando a gente usa a própria identificação com outra pessoa, a gente usa o id. E o id tem a ver com eu, tá? Quando eu explico em filosofia o conceito de idiota, aquele que gira em torno de si mesmo, id, eu, outra, girar, tá? Então lembrem que toda vez que a gente fala de id, a gente fala de eu. Há três concepções na construção desse eu, tá? A primeira concepção, ela é iluminista, e ela vai dizer que esse eu independe ou depende muito pouco das relações, das experiências que a gente tem sociais, tá? Eu costumo dizer que esse eu iluminista é o eu do complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Então, como se aquelas relações que a gente tem na sociedade não nos modificassem, não nos transformassem, não nos acrescentassem nada. O segundo eu já é uma visão sociológica do eu, ou seja, muito influenciado pelas experiências sociais, tá? O homem vai se formar, o meu eu vai se constituir através das experiências que eu tenho com o meio em que eu vivo, tá bom? E por último, a gente tem o eu pós-moderno, do sujeito pós-modernidade. Esse eu vai se dividir em três partes. Então, primeiro a parte das múltiplas identidades em uma só. Vamos tomar o eu Carlinha. Eu sou mãe, eu sou professora, eu sou esposa, eu sou amiga. São várias frentes em que eu sou pessoas em situações diferentes. Eu sou uma pessoa em situações diferentes, eu tenho que agir de formas diferentes, mas eu sou uma só pessoa, com várias frentes, com múltiplas funções numa sociedade, e entendida, né, de várias formas. Eu posso ser entendida como a mãe das gêmeas, como a esposa do Léo, como a professora de sociologia. A Carlinha fica aí atrás, né, tentando buscar o seu espaço entre as múltiplas funções. Geralmente, quando você pergunta para alguém, quando a gente vai gravar um podcast, pergunta assim: Fulano, quem é você? Primeira resposta da pessoa: eu sou professor, ou eu sou músico formado. Muito difícil ele falar: eu sou alguém que veio de uma família, que escolheu. Geralmente você vai falar do seu lado profissional, com quem você é casado, se você é pai ou mãe, né? Então, essas múltiplas facetas que formam o eu. Também tem a transitoriedade, tá? Eu hoje sou mãe de 2 adolescentes, mas eu já fui mãe de um bebê. Eu hoje sou professora, já fui secretária. Eu hoje sou uma quarentona, mas já fui uma adolescente. Então, é um eu que está sempre se transformando, tá? Eu hoje estou aqui de youtuber, mas já fui uma professora de sala de aula, tá? Então, essa transitoriedade é muito do sujeito pós-moderno. Essa condição de ter várias facetas e facetas que se modificam, agregam ou se perdem pelo caminho. E de seres inacabados. Nós somos seres inacabados sempre em transformação. E isso nos dá a condição transitória, porque a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo, de preferência, né? Regredir não é uma boa escolha. Mas a gente está sempre... nunca estamos acabados. Quando que a gente acaba? Quando morre. Aí a gente tem a certeza que não tem mais nada para aprender, mais nada para transformar, mais nada para modificar. Vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho do alter. Se id é eu, alter é o outro. Esse o outro que não me é estranho,
tá? Um pouquinho mais pra frente a gente vai falar do alien, que também é o outro, mas é o outro que me é estranho. O alter é o outro com quem eu convivo, é o outro de onde eu tiro as minhas experiências para ser eu. Mas nem sempre foi assim. A gente, durante muito tempo, focou as nossas preocupações, por exemplo, na Idade Antiga, com o cosmos, com a ordem do universo. Primeiro tentar entender como é que as coisas surgiram, qual era a essência de tudo, como é que a natureza respondia, e depois tentar entender qual era a nossa função nesse ordenamento. O que eu, enquanto ser humano racional, estou fazendo aqui, tá? Na Idade Média, essa atenção vai se voltar para o outro Deus, né? Não é mais o cosmos. O outro, diferente de mim, é o divino e é com isso que eu vou me preocupar, tá? E aí nós vamos ter a Idade Moderna e uma tentativa de transformar o outro a partir do que eu vejo. Então, se a gente pegar alguns pensadores da Idade Moderna, a gente percebe que o outro é medido pelo eu, por mim. Se a gente pegar Descartes, ele vai falar: eu penso, logo eu existo. Eu não sei se o outro pensa. Eu não posso responder pelo que ele faz. Então, todo julgamento que eu vou ter dele é a partir do que eu penso. Se a gente pegar Berkeley, ele vai dizer: eu percebo, logo algo existe. Ser é ser percebido. Também vai dizer que o outro só existe porque eu tenho a percepção dele. E quando eu não estou ali, quem garante que ele existe? Quem garante que ele é como ele é? Então é a percepção que eu tenho dele que é assim que eu formo a personalidade, a ideia que eu tenho do outro. Lógico que não deu muito certo, não foi possível. Porque o outro é tão amplo quanto nós somos. E a nossa percepção é apenas um pedacinho dessa amplitude, tá? Na idade contemporânea, a gente passa a ter o outro é a medida para o meu eu. Aí fica um pouco mais fácil. Porque tudo que eu vejo nele e que eu não sou, eu sei que eu sou o contrário. Tudo que eu vejo nele que eu me identifico, id, né? Eu percebo que é uma possibilidade do que eu sou. Muitas vezes a gente percebe no outro coisas que a gente acha que não se identifica, mas que nos incomodam profundamente. Será que é porque a gente não carrega isso? Será que não são as nossas falhas que a gente enxerga nos outros? Isso aí já é para o campo da autoajuda, então eu só vou deixar a reflexão aqui para vocês. Mas o outro é a projeção do que nós somos. Para falar um pouquinho melhor sobre isso, chega mais perto aqui comigo, que eu vou falar para vocês de Sartre. Sartre é um filósofo que escreveu um livro chamado O Ser e o Nada, e tem uma passagem nesse livro muito interessante para a gente perceber que nós só nos percebemos a partir do outro. E a importância da alteridade, tá? Ele vai narrar ali um trecho em que um homem está no buraco de uma fechadura observando um casal tendo uma relação, provavelmente sexual. E ele, pelo buraco da fechadura, vai ficar olhando aquilo, não tem ninguém, ele está olhando, admirando ali de voyeur. Ocorre que ele começa a escutar uns passos na escada, subindo na direção de onde ele estava, naquela fechadura, em frente àquele quarto. Os passos da escada de outra pessoa fazem com que ele perceba a situação ridícula e indigna que ele está, de joelhos num buraquinho ali da fechadura da porta, olhando um outro casal. Enquanto ele não ouviu os passos, ele não consegue perceber o quanto errado é aquela situação. É o outro que dá a dimensão do que ele está fazendo, da condição que ele está. Tá vendo? É a partir do outro que a gente percebe muitas das nossas construções do eu. Prosseguindo. Dentro dessa discussão dos conceitos de alteridade e identidade, há alguns outros conceitos muito importantes da gente trazer à baila aqui para a gente aprender, tá? Então a gente vai começar com o conceito de desumanização. O que é desumanizar? É tirar a identidade, é tirar a personalidade daquela pessoa, é agir com ela como se ela fosse parte de uma manada, de um todo, não tivesse opinião própria, não tivesse vontade, não tivesse a sua própria vivência, a sua experiência e a construção do seu eu individual. É generalizar. Então, quando eu digo frases, por exemplo, esses mendigos sujos, eu quero dizer que toda pessoa que vive numa condição de mendicância não tem higiene. São igualmente sujos.
Ou pior, quando eu digo que a pobreza gera violência, eu estou colocando na mesma camada qualquer pessoa que esteja numa condição de vida precária ou que habite uma comunidade como um possível criminoso, tá? Ou quando eu coloco essa classe só tem baderneiros, eu estou tomando o conjunto de toda a classe, e isso eu sei que vocês odeiam. Quando a gente fala que uma classe é horrível, essa classe é insuportável de dar aula, mas sempre tem alguns alunos ali que se destacam, que são bons, que não seguem os outros, que são às vezes brilhantes, né? Mas a gente coloca, já entra na classe com a moral baixa, já está generalizando, já dá uma aula de qualquer jeito para qualquer um, porque eles não ligam mesmo. Você está generalizando, você está colocando todo mundo no mesmo balaio. Isso é desumanizar. Outra coisa que a gente faz é coisificar. Então, transformar alguém, em algo. Muito bem. Relacionar um sujeito a um objeto, tá? Existe uma corrente filosófica chamada fenomenologia que diz que aquilo que a gente olha, o valor que nós, como sujeito, damos ao objeto é o que importa. O problema é que a gente levou isso para a escala das pessoas. Então, Levinas, um filósofo, Levinas, em francês, ele vai dizer para nós que se a gente não coisificasse o outro, por exemplo, não haveriam guerras. Porque a partir do momento que numa trincheira você olha para o outro e vê ele como um ser igual a você, um homem com família, com sonhos, com dificuldades, e está ali na guerra, não só pela potência patriótica dele, mas muitas vezes porque foi obrigado a se ver nessa situação, assim como você não teria coragem de atirar. É como se você olhasse no espelho. A coisificação torna o outro apenas um objeto, apenas alguém para nos servir. O outro não é mais a medida do meu eu. Isso ocorre em vários momentos. Por exemplo, quando você conhece alguém em menos de 5 minutos de papo, você pede um nude. Para uma menina, por exemplo, que é o mais comum. Você transformou num objeto de desejo. Não há um ser humano, há um pedaço de carne ali. Para que aquilo me serve? Por que essa pessoa me serve? Eu quero a amizade dessa pessoa, ela trabalha onde? Pode me conseguir um emprego melhor? Tem contato com alguém? Tá? Então, tudo isso é uma coisificação. É tirar da pessoa a sua essência humana e transformar num objeto que eu possa usar. Ok? Outro conceito que temos é o individualismo. Seria o homem ensimesmado entre a solidão e a má companhia. O que eu posso explicar daqui? Bom, vamos lá. O homem não consegue mais se projetar em outra pessoa. Ele não consegue mais ver a sua identidade em ninguém. Ele não consegue mais ver no outro alguém diferente, onde ele pode aproveitar essas diferenças, né? Viver nesse coletivo diverso e se construir a partir dessas diferenças. Não. Ele vê a diferença como desigualdade. Não quero, afasta de mim. Tá? A partir disso, ele desconfia de qualquer pessoa que está próximo a ele. E a gente vai entender um pouquinho mais disso quando a gente entender competição. Nós somos treinados para competir e não para compartilhar. Desde o início, desde os primeiros tempos de escola, de convívio social, de jogos, é o tempo inteiro competição. Tá? Então eu vejo o outro sempre como um inimigo. Alguém que possivelmente pode tomar algo que pode ser meu. Se ele não existisse, eu não precisava me esforçar tanto. A gente não julga atitudes, a gente julga pessoas. As pessoas erram, mas a gente precisa aprender que os erros devem ser julgados, não as pessoas. Tá? Outro ponto que eu coloquei aqui no slide para vocês é coisas que se amam e pessoas que se usam. Também parece um trecho de autoajuda, eu juro que não é. Isso aqui eu tirei de um exemplo, essa aula eu montei há alguns anos atrás, né? Agora eu coloquei mais alguns exemplos atuais. Mas eu lembro que na época ergueu-se uma grande igreja em São Paulo, um palacete, e que não podia levar crianças nessa igreja porque o piso era de um mármore muito caro e a criança andando pela igreja, correndo, podia riscar esse mármore. Então pediam que quem fosse levar crianças em idade de correr, né, pequenas, ficassem com elas no colo, não deixassem elas estragar, ou então não seria liberado mais a entrada de crianças. E aí eu fico pensando,
É um templo religioso. É um lugar onde você vai para se conectar com a sua fé, com a divindade que você acredita, com os preceitos e valores religiosos que você acredita. A presença de uma criança, de um ser que de certa forma, de uma forma poética, até dizendo, é a certeza de que aquela divindade ainda confia na humanidade, porque ela permite que ainda venham mais pessoas ao mundo e com inocência da criança, e você dizer que ela não pode desfrutar daquilo ali porque ela pode causar algum dano, é você estar idolatrando algo ao invés de valorizar alguém, tá? Então esse é um dos pontos. Vamos entender um pouquinho agora sobre o Walter. Muito bem, eu falei para vocês que o Walter era o outro, na verdade a gente vai entender sobre o Alien. E o Alien é o outro que eu acho estranho. A gente usa Alien, por exemplo, quando vai falar de um filme de alienígena. Por que é alienígena? Porque é um ser que eu não conheço, não é igual a mim, não vive num espaço igual ao meu. A Alien é o outro, mas é o outro, fica aí, eu não quero. O Walter não, o Walter é o abrigo. O outro, vem cá, vamos conhecer, vamos ficar amigo. E o Alien eu rejeito, tá? A gente está transformando todo o Walter, toda a possibilidade de troca em Alien, tá? Por exemplo, quando a gente está numa fila de banco, todas aquelas pessoas que estão na nossa frente são aliens. Porque se elas não estivessem ali, eu não ia perder tanto tempo nessa fila. Quando a gente pega um ônibus com uma pessoa mais velha que senta no banco, é um alien. Por que essa pessoa está pegando o ônibus nesse horário que eu queria sentar? Então, o tempo inteiro, as pessoas que estão à nossa volta são aliens. O Cortella fala uma coisa muito interessante, Mário Sérgio Cortella. Ele fala que quando nós éramos mais novos, eu não tenho a idade do Cortella, mas eu passei por isso, a gente tinha alguns medos bobos na escola, por exemplo, a loira do banheiro, que é o alien da molecada da minha época, né? E a gente tinha alguns medos bobos e às vezes eu ficava na cabeça e quando a gente voltava para casa, a gente voltava com esses medos e quando eu via passos atrás da gente, um coleguinha, um vizinho, uma pessoa mais velha, a gente ficava contente que tinha alguém na mesma calçada para chegar com a gente em casa. Ó, a loira do banheiro não vai me pegar pelo caminho. Ou qualquer outro medo bobo. Hoje, quando nós escutamos passos, nós aceleramos o nosso passo, porque nós temos medo. É lógico que a violência aumentou. Para uma mulher é muito inseguro andar na rua. E tudo mais que a gente já conhece. Mas qualquer um a gente já olha desconfiado. Nós transformamos todos em aliens. Antigamente, minha mãe também adorava sentar no ponto de ônibus para esperar um ônibus e fazer amizade, conversava com alguém. Eu até falava, meu Deus, essa mulher faz amizade qualquer ponto de ônibus que ela chega. Quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai falando com todo mundo mesmo. Eu percebi que às vezes eu sou meio a minha mãe no ponto de ônibus. Mas hoje é mais difícil. As pessoas estão com muita pressa, elas têm medo que você já vá pedir alguma coisa. Não estão a fim de dar informação, estão com a cara no celular e você vai atrapalhar. Então a gente afasta. Não há, são poucas as oportunidades que a gente tem de fazer uma troca e quando tem, se perde. Tá? Falamos sobre individualismo, vamos falar um pouquinho sobre empatia. Muitas vezes a gente entende a alteridade como empatia, é muito próximo, tá? Embora tenham as suas diferenças. Mas vamos lá. Para ter uma empatia, o eu precisa ser aceito, copiado, pertencer. Quando não ocorre, eu excluo, eu nego o outro. Só que quando eu nego o outro, eu estou negando a possibilidade de projetar o meu eu. A empatia ocorre quando eu suspendo o meu eu e vivo o outro. A identidade é produzida na diferença, ela faz parte da composição do eu. Então tá trocando aqui em miúdos tudo o que eu falei até agora. Ser empático é ter a capacidade de se pôr no lugar do outro, de sentir o que o outro sente, saber se aquilo que eu vou falar sobre a roupa, sobre o quanto ele engordou, sobre o quanto ele enfeiou, vai fazer bem ou vai fazer mal. Até que ponto a sinceridade vai fazer bem? Até que ponto não vale a pena eu colocar aquilo para fora? Eu vou me sentir melhor, mas talvez a longo prazo eu me sinta pior. Isso é empatia. Se colocar no lugar do outro, saber a dor do outro. Muitas vezes a gente não exerce a empatia e a gente exerce a apatia. Eu não quero nem saber. Aquela pessoa tem determinada orientação sexual? Longe de mim. Aquela pessoa tem determinada cor? Longe de mim. Aquela pessoa vem de determinada família desestruturada? Longe de mim. Só que é a partir da orientação sexual do outro que eu passo a ter mais certeza da minha.
É a partir da cor do outro que eu passo a ter mais certeza dos meus privilégios, por exemplo. É a partir da condição da família do outro que eu passo a valorizar mais a minha família. Eu preciso das dores e dos amores dos outros para saber até que ponto eu estou agindo corretamente. Ou eu estou me formando, porque senão eu me alieno. Olha o alien aí de novo. O que é alienar? Eu passo aos outros a condição da minha vida. Eu costumo usar um clichê do dia a dia, mas alienar é basicamente quando você está fazendo um trabalho em grupo e aí o pessoal fala, vamos pedir uma pizza? Vamos. E você fala assim, qualquer uma para mim tá bom. E aí vem uma pizza de calabresa acebolada. E você fala, nossa, não como carne de porco nem cebola. É um problema seu, né? Porque foi lhe dada a oportunidade de escolher. E você não quis. Você alienou a sua oportunidade. Você deixou que os outros escolhessem por você. Quando você não tem tolerância, paciência, empatia, não valoriza a alteridade, o convívio com o outro, o seu eu vai sofrer danos. Porque ele é alienado. Porque ele não se forma pela sua vontade. Os seus erros, as suas alegrias, as suas tristezas, a sua formação na sociedade e participação nela vão ser comprometidas. Para terminar, eu trouxe um textinho, um pedacinho de um textinho que eu vi pela internet, para a gente ter certeza de tudo que a gente falou aqui. Somos seres humanos com as mesmas características, mas apresentamos uma diversidade de traços pessoais e culturais, que nos diferem uns dos outros. Como seres inacabados, estamos em processo permanente de construção e transformação, para reescrever nosso próprio caminho de vida na busca de uma identidade pessoal. É isso, pessoal. Identidade e alteridade são conceitos que fazem parte da sociologia, muito importantes, e muito importantes ainda no dia de hoje. De tanta intolerância, tanta segregação, tanta impaciência, tanto cancelamento, não é mesmo? Então, são temas que a gente precisa abordar e precisa entender a urgência dessa troca. Não dá para cobrar que todos sejamos iguais, porque é na diversidade que a gente se forma. E quanto mais a gente entender que a diversidade é importante, menos a gente vai propagar a desigualdade. Um beijo para vocês, espero que tenham curtido a aula. Curte, compartilha, se inscreve. A gente se vê na próxima aula.